Olá, os meus irmãos e amigos, eu sou a Cláudia Souto, escritora espírita umbandista, teóloga, uma das escritoras da Bíblia Real, a primeira Bíblia espírita do mundo. Hoje eu vim falar sobre uma crença muito usada por praticantes de outras doutrinas, utilizando até versículos bíblicos, que diz que Deus condena o espiritismo porque o espiritismo invoca e conversa com o espírito dos mortos. Será? Será que nós conversávamos com mortos e não sabíamos? Eu sou espírita umbandista, eu já falei isso, porque espíritas são todos aqueles que atuam com os espíritos, embora de vertente umbandista, porque é através da Umbanda que eu cumpro a minha missão, eu atuo com os espíritos, por isso espírita umbandista. Nas escrituras sagradas, ou na Bíblia que nós conhecemos hoje, ou a Bíblia católica, lá tem uma passagem no versículo em Deuteronômio 18:9 que realmente diz algo semelhante a não procurar por necromantes, que são pessoas que conversam com os mortos ou que pratiquem adivinhações. Bom, existem dois fatores aí. Um é uma orientação mosaica vinda de Moisés ao povo hebreu, a um povo que cultuava divindades, que criavam bezerros de ouro e que estavam completamente ao inverso daquilo que Deus nos orienta, né? E outra coisa é a lei vinda de Deus, que inclusive praticamos até os dias de hoje e não sabíamos. Então, sobre a prescrição mosaica vinda de Moisés ao povo hebreu, nós falaremos em um próximo vídeo sobre o povo hebreu e o espiritismo, de onde parte o espiritismo que nós praticamos. Mas a Bíblia Real diz que o espiritismo não invoca ou conversa com espíritos mortos, e sim espíritos desencarnados. Há uma grande diferença. Bom, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Morto é aquele que não tem crença em Deus, que não tem esperança, que não tem vida, é apagado. Esse deixa de seguir bons preceitos e fazer o bem, cumprir a sua missão. Isso é mal, né? Isso é estar morto em terra. Também estou falando de terra, não ordem espiritual. Mas nós espíritas, nós conversamos com espíritos em caminho de evolução, assim como eu, assim como você, espíritos que seguem as leis e os preceitos divinos para a nossa própria evolução espiritual. Isso independe também, tá? Da doutrina de terra, dos dogmas e rituais que nos preparam para continuarmos as nossas caminhadas além vida. E é justamente com esses espíritos que nós lidamos, espíritos vivos, além dessa vida. Até porque nada se acaba, nada termina. O desencarne ou a morte, como muitos falam, é a morte da matéria, da carne e não do espírito. Espírito jamais morre, espírito jamais se acabará. Deus não cria algo para desfazer depois, ou seja, Deus não criou esse campo terreno com todas as suas belezas para que seus filhos pudessem passar um tempo aqui, para que depois da morte da carne ele destruísse tudo. Ou teria Deus perdido tempo, ou teria Deus falhado. Criar um campo terreno, os encarnados, para depois desfazer-se de tudo, não tem sentido. Isso soa mais como uma descrença em Deus do que crença na eternitude, na imagem e na semelhança daquele que me fez igual a ele, ou seja, eterno, infindável. Então, como é que conversaríamos com espíritos mortos se Deus é vivo, se nós somos a imagem e semelhança dele? Espírito de Deus. Deus é espírito e nós somos vivos, assim como o Criador, espíritos vivos que jamais morrerão. Esse fato é o que nos mostra que não conversamos com espíritos mortos, e sim desencarnados, e sim espíritos vivos em caminho de evolução. Nós temos que pensar que nós partimos de um lugar, nós partimos de uma casa espiritual, uma casa celestial. Já disse Jesus: hoje mesmo voltarei para a minha morada, ou seja, nós partimos de um lugar e é para lá que nós voltaremos. Agora,
se você quer dar sentido ou um sentido extraordinário à vida e tirar o sentido teológico do caminho de evolução ou da morte, você está dizendo que Deus não tem nenhum sentido. Levando em conta que de versículos como Eclesiastes, em que ele diz que o melhor dia será o dia da morte, ou seja, o dia em que pudermos regressar para a casa eterna do Pai Celestial. Por isso o dia da morte é mais importante do que o dia do nascimento, porque é a certeza do cumprimento da missão, é o reinício da jornada junto a Deus. Então, existe essa contradição, acreditar que a vida de terra tenha mais sentido ou que a vida, além da morte da matéria, não tenha vida. Se é lá que Deus está e é para lá que nós voltaremos. Disse Jesus em suas pregações. O Mestre sempre deixou isso muito claro. Mas eu acredito em Jesus. E se eu acredito em Jesus e não creio nas suas pregações, eu sou totalmente diferente de Jesus. Quando ele mesmo provou a nossa igualdade quando ele esteve em carne. Ou seja, esteve assim, como eu, como você, como qualquer outro homem. E ele se foi em espírito, a carne ficou, ele voltou em espírito para Deus. Então não devemos confundir a morte carnal com a morte espiritual, porque isso é outra coisa. A morte do espírito é diferente do caminho de evolução do espírito vivo, crente, seguidor das vontades e das verdades de Deus. Então, para nós, espíritas, é uma honra podermos conversar com os espíritos, que têm milhares e milhares de anos de existência espiritual e evolução, e por isso são ordenados a nos ajudarem, a nos socorrerem em nome de Deus, em nome da eternitude do Pai Celestial, Espírito maior que nunca nos abandonou. E por isso, permite que esses espíritos possam nos socorrer e nos acolher em nossas necessidades. Claro, desde que não interfira nas nossas missões, nas nossas missões de terra. Por isso eu digo, quem condena o espiritismo não é Deus, mas certos encarnados com certas ignorâncias teológicas ou com medo de assumirem que somos a religião mais antiga do mundo e que ainda seguimos rituais e preceitos divinos desde a época de Moisés. Isso sim. Bom, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse e outros assuntos, quiser conhecer um pouco mais sobre a Bíblia Real, se inscreva no nosso canal, dê um like aí, compartilhe para que nós possamos levar a nossa mensagem aí a milhares de pessoas. Que Deus nos abençoe, que Pai Oxalá continue nos abençoando, que minha Mãe Oxum continue derramando sobre a gente muitas bênçãos. Até o próximo vídeo. Axé.